3 da manhã. O agente, ferido e apavorado, corre pelos corredores sombrios e tortuosos deste lugar impossível. Tudo é podridão e ruína. Seu tornozelo foi destruído, sua pele está começando a queimar, e aquele monstro, com seu rosto em decomposição e sorriso terrível, ele sabe que está se aproximando. Logo estará aqui. 6 da tarde, mais cedo naquela noite. O sol já se pôs no horizonte por hoje. Os postes de luz se acenderam na cidade próxima, e quase todo mundo está se acomodando para a noite. Exceto, é claro, para aqueles que trabalham no turno da noite. Esses trabalhadores mais inclinados à vida noturna estão batendo o ponto nas fábricas, atendendo no caixa da farmácia 24 horas, e no caso de um jovem agente, trabalhando até tarde da noite na Fundação SCP. Ele nunca foi muito de virar à noite no passado, mas como um novato, por assim dizer, nesta instalação em particular, ele não está em posição de discutir sobre seu horário de trabalho. Então, ele vai até a máquina de café na sala de descanso, lutando contra todos os seus instintos naturais e preparando uma jarra de café quase às 10 da noite. Com sorte, isso será suficiente para evitar que ele cochile em sua mesa. Nesse horário, a instalação fica bem mais silenciosa. A maioria dos pesquisadores já foi para casa hoje, e tirando um ou outro segurança, ele não viu mais ninguém há mais de 1 hora. Ele sabe que não está sozinho no prédio, mesmo quando parece. Há dezenas de anomalias aqui com ele, contidas em suas celas individuais. Na verdade, seu escritório fica logo adiante no corredor, perto de uma das anomalias mais infames da instalação, considerando como seus colegas falam dela. Eles não revelam os detalhes para ele por falta de autorização. Mas ele conseguiu captar alguns detalhes ouvindo conversas perto do bebedouro ou fingindo estar concentrado no próprio trabalho enquanto escutava a conversa do lado de fora da porta do seu escritório. Seja lá o que for, é incrivelmente perigoso e difícil de conter e ainda mais difícil de destruir. Não é o lagartão, ele já conhece bem aquilo. Seja qual for essa anomalia sobre a qual os colegas dele fazem tanto segredo, é algo diferente. Os outros realmente parecem temê-la. É inquietante ver pesquisadores experientes temendo seus próprios objetos de estudo. Mas ele não devia se apegar a esses pensamentos, principalmente agora, à noite, com apenas o tic-tac do relógio e o gotejar da cafeteira no escritório. Ele devolverá a sala de descanso amanhã. No momento, ninguém mais precisa dela. Apesar do café, o cansaço está batendo à porta do agente. Ele sente o sono pesar, fazendo suas pálpebras caírem e a cabeça balançar. Semana longa, e apesar dos esforços, ele não afasta essa sensação. Ele vai só descansar a cabeça na mesa por alguns minutos. Ninguém nunca vai nem saber. O agente desperta com um alarme alto e luzes vermelhas piscando no corredor. Quanto tempo dormiu? Um olhar no relógio mostra 2 da manhã. Já se passaram 4 horas desde que ele resolveu descansar os olhos por alguns minutos. Ele leva um momento para se situar, os resquícios do sono ainda embaçando sua mente. Esse alarme só pode significar uma coisa. Há uma falha de contenção. E pelo volume ensurdecedor de tudo isso, deve estar por perto. O estômago dele revira ao considerar a possibilidade de um cenário pior possível. E se ela tiver escapado? A entidade no fim do corredor que ninguém menciona para ele. E se ele estiver prestes a descobrir os detalhes pessoalmente? Não precisa se assustar. Siga o procedimento padrão para a falha de contenção. Ele se levanta da mesa, pega o arquivo em que estava trabalhando e segue em direção à saída de emergência mais próxima. Ele diz para si mesmo, finja que é só um simulado, vai dar tudo certo. Enquanto caminha para a saída de emergência, o brilho avermelhado das luzes projeta sombras estranhas no antes familiar cenário. À noite, o lugar muda, banhado em vermelho. Como em um pesadelo, tentando fugir de um monstro com as pernas em câmera lenta. A cada passo, ele sente seu coração bater mais rápido, sua pele coberta de suor de ansiedade. Onde estão todos os seguranças? Onde está todo mundo? O silêncio é perturbador, com apenas seus passos quebrando a quietude. Espere, silêncio, quando o alarme parou. Ele estava tão focado em ir embora que nem notou quando o som cessou. Ele percebe que só a luz de emergência pisca vermelha, as demais estão apagadas. Aconteceu alguma coisa com a energia. Ou algo cortou a energia, ele pensa, sentindo um arrepio. Mais à frente, na fraca luz vermelha, ele vê uma poça de algo escuro e espesso no chão. Sangue.
mas não há corpo nem sinais de luta. À medida que ele se aproxima, percebe que o líquido viscoso cobrindo o chão não é vermelho, mas preto. E está chiando. Seja o que for, parece corroer o chão como um ácido muito forte. As paredes dos dois lados parecem bem desgastadas. A tinta está rachada e descascando, como se estivesse sem manutenção há anos. Mas não era assim antes, não podia ser. Seja o que for que deixou essa poça de gosma preta no chão, está deteriorando o ambiente ao redor. Tudo o que a gosma toca começa a se decompor, a apodrecer. Se essa poça está aqui, quem a fez não deve estar longe. O agente prende a respiração por instantes, sem emitir som. Ele apenas fica parado e escuta. Ali, no silêncio, um som suave quebra o silêncio. Ploc, ploc, ploc. Como o líquido caindo na cafeteira do escritório dele, mas de modo diferente, mais espesso. Vem de algum lugar bem próximo. Ele olha por cima do ombro, nada atrás dele. Nada à frente, até onde ele pode ver. Então, o agente é tomado por um impulso. Ele torce para todas as forças superiores que consegue imaginar que esteja errado, mas precisa ter certeza. Ele inclina a cabeça e olha o teto. Algo o encara de volta. Uma figura agachada no teto estica o pescoço para encarar o agente nos olhos. Parece um homem, ou algo que já foi um homem. Agora é mais como um esqueleto coberto de carne apodrecida, pingando aquele mesmo líquido preto horrível. Escancara a boca num sorriso para ele, com olhos como buracos cavernosos. A pele que ele consegue ver é cinza e escorregadia, pendurada frouxa nos ossos. Quando ele encara o olhar da criatura, ela começa a rastejar pela parede, estendendo-se em sua direção. A mente do agente fica em branco de terror. O puro instinto animal entra em ação e impulsiona seus pés a correrem o mais rápido possível na direção oposta. Mas o caminho para seu escritório não está mais livre. Correndo, o agente esquece de olhar para o chão à frente. Ele não vê a poça de lodo preto e viscoso esperando para fazê-lo tropeçar. Seu pé pisa no lodo e desliza, fazendo-o perder o apoio. Ele cai forte no chão, sujando mãos e joelhos de gosma. Assim que ele toca naquilo, começa a queimar sua pele. Ele sente aquilo corroendo a sola do sapato, a meia, até a pele na sola do pé. Ele grita de dor e tenta ficar de pé. Mesmo com dor, ele precisa continuar, não pode deixar aquela coisa alcançá-lo. Ele se apoia na parede e se puxa para cima, sem notar algo crucial ao redor. Ele não percebe a mão cinzenta e apodrecida surgindo através da matéria sólida do chão, agarrando seu tornozelo. Ele nem percebe aquilo ali até algo cortar seu tendão de Aquiles, derrubando-o no chão, segurando o tornozelo ferido e gritando. Enquanto ele fica ali, indefeso, observa o braço continuar a atravessar o chão. Em seguida vem um ombro, outro braço, e então aquele rosto está sorrindo para ele novamente. A criatura se puxa para cima através do chão e se arrasta em direção ao agente. Quando ela tenta agarrá-lo desta vez, ele não consegue correr. Ele não consegue escapar. As mãos frias da criatura envolvem suas pernas, puxando-o com força impossível para algo tão decrépito. Ela o arrasta para baixo, para dentro do chão, pouco a pouco, até que tudo fica escuro. Quando o agente acorda novamente, ele está deitado no chão frio e duro, em uma sala desconhecida. Sua cabeça está doendo, seus olhos estão embaçados e a pele de suas mãos parece um grande nervo exposto. A cena lhe embrulha o estômago, mas ele não pode focar nos ferimentos. Primeiro, ele deve descobrir onde está e como chegou. A única coisa de que se lembra é da criatura repugnante, como um cadáver ambulante, arrastando-o para um buraco no chão. Não era um buraco. Para dentro do próprio chão. De algum modo, aquilo o puxou através da matéria sólida. No início, ele achou que poderia estar sob uma instalação da fundação, em algum tipo de porão escondido, mas, ao observar o ambiente, percebe que não está nem perto da instalação. Este é um lugar novo. O pensamento faz seu sangue gelar. Qualquer que seja o motivo da entidade para trazê-lo aqui, não deve ser algo bom. Mas há um lado positivo na situação atual do agente. A entidade não está aqui agora. Por enquanto, ele está sozinho. Sozinho na toca de um horror desconhecido, certamente com intenções maliciosas. Mas sozinho, ainda assim. Isso significa tempo para planejar, tempo até mesmo para talvez escapar. O agente revistou os bolsos em busca de armas. Só havia o celular e uma caneta ali.
O celular está sem sinal algum, confirmando seus temores. Ele não está nem perto da instalação. Ele talvez nem esteja mais no mesmo mundo. O telefone é praticamente inútil e a caneta também não serve para muita coisa, a menos que ele queira escrever seu testamento antes de morrer. Não, ainda não pode aceitar esse destino. Ele é um homem inteligente o suficiente para seguir carreira como pesquisador na Fundação SCP. Ele pode encontrar uma solução, ele tem que conseguir. Ele se levanta e observa cada detalhe do ambiente ao seu redor que consegue distinguir. Parece que ele está numa sala grande, escura e de concreto. Do outro lado da sala, ele vê uma porta aberta levando a um corredor. É difícil dizer, o corredor está totalmente escuro. Ele não quer se aventurar na escuridão, mas quanto mais tempo parado, mais alvo se torna. Então, a única saída parece ser seguir em frente. Com as mãos trêmulas e o coração batendo forte no peito, o jovem agente entra na escuridão. Ele caminha com as mãos à frente, tateando o corredor. Ele pode tocar em algo perigoso, talvez mais daquela gosma, mas qual o problema de sofrer mais dano se isso ajudar a detectar ameaças e talvez escapar? O corredor é como um labirinto, se dividindo em várias direções, terminando de repente em becos sem saída, fazendo curvas fechadas. Parece ter sido feito para desorientar e confundir. Quanto mais tenta navegar, mais o agente se sente como um rato de laboratório. Ele se pergunta se a entidade está observando sua luta, pendurada no teto com aquele mesmo sorriso horrível, esperando ele se esgotar para então acabar com ele. Ele não sabe há quanto tempo anda. Horas? Dias? Ele caminha até sentir que seus pés estão gastos até o osso, até sua cabeça girar e sua boca parecer uma lixa. Talvez ele faça só isso pelo resto da vida. Apenas andar e andar e andar na escuridão. O corredor termina em um novo cômodo, ou talvez seja o mesmo cômodo em que ele acordou pela primeira vez. Parece igual, concreto cinza sem graça até onde a vista alcança. Lá no canto está o celular que ele deixou para trás. É o mesmo cômodo. Ele deu uma grande volta em círculo. O agente se ajoelha, rindo sem humor e com lágrimas nos olhos. É tudo tão horrível. É tudo tão absurdo. E então, o som de gotas pingando de novo. Uma gota cai no topo da cabeça dele, queimando seu couro cabeludo. Ele olha para cima e quase se alivia ao ver o monstro olhando para ele. Ele abre a boca como se fosse falar e cospe um jato do muco preto espesso no rosto do agente. Queima como nenhuma dor que ele já sentiu antes, e ele leva a mão ao rosto para tentar limpar a gosma da pele, dos olhos, da boca. Ao fazer isso, ele sente a pele se soltando junto, descascando em punhados que caem no chão com um som molhado. O agente sente-se se dissolver, enquanto o líquido corrosivo escorre por suas costas e ombros. Enxugar não adianta, pois seu rosto tem o mesmo destino das mãos. Ele está derretendo. Ele abre os olhos e vê o monstro à sua frente, com a boca aberta e um sorriso satisfeito. Nenhum som sai, mas seus ombros se movem como se o cadáver ambulante estivesse rindo. A risada insana, maníaca e desesperada volta a sair da boca do agente, e ele ri até sua garganta derreter e suas cordas vocais se dissolverem. De volta à Fundação SCP, o agente desaparecido é declarado morto em serviço. Nada restou dele além de uma pilha de papelada e uma poça de lodo preto e corrosivo. Todos sabem o que ocorreu com ele enquanto estava sozinho no turno da noite. Ele foi uma baixa da falha de contenção, mais uma vítima do esquivo e aterrorizante SCP-106. O SCP-106 se assemelha ao corpo de um homem idoso em um estágio avançado de decomposição. Os detalhes de sua aparência variam de um encontro para outro, mas ele está sempre apodrecendo de alguma forma. Ele não é muito ágil ou rápido, mas atua como predador de emboscada, ficando imóvel por dias até a presa se aproximar o bastante para ser capturada. Um dos métodos preferidos dele é escalar superfícies verticais e ficar pendurado de cabeça para baixo. Quando a presa se aproxima, SCP-106 ataca os principais órgãos, grupos musculares ou tendões para incapacitar a vítima. Depois, ele os leva para a camada de sua dimensão de bolso. Sua presa preferida são humanos entre 10 e 25 anos de idade. A mera presença do SCP-106 faz com que a matéria, tanto orgânica quanto inorgânica, se corroa.
Tudo o que ele toca começa a se decompor em segundos após a exposição, na forma de ferrugem, apodrecimento, rachaduras e, acima de tudo, criando uma substância preta e viscosa, semelhante à que cobre o corpo do SCP-106. Eu tenho um estômago bastante forte depois de pesquisar essas coisas por tanto tempo, mas admito que fotografias dos efeitos do SCP-106 me deixam um pouco enjoado. O efeito corrosivo continua e avança por até 6 horas após o contato, independentemente da presença da anomalia ou de tentativas de interromper a corrosão. Essa habilidade corrosiva permite que o SCP-106 atravesse matéria sólida, deixando um rastro grotesco de muco preto por onde passa. Ele pode usar sua dimensão de bolso para sumir em matéria sólida e aparecer em outra área ligada ao ponto de entrada. A própria dimensão de bolso consiste em corredores e salas pelos quais o SCP-106 pode perseguir suas vítimas à vontade. Ele aprecia tanto a crueldade da caçada que às vezes foi observado soltando seus cativos apenas para persegui-los e capturá-los novamente. Os procedimentos de contenção do SCP-106 foram revisados diversas vezes desde que comecei a analisar o arquivo. Quanto mais a Fundação aprendeu sobre a entidade, mais informações eles adicionaram ao arquivo oficial. No entanto, em todas as etapas do processo, uma instrução permaneceu. Nenhuma interação física com SCP-106 é permitida em nenhum momento. Qualquer interação física solicitada deve ser aprovada por pelo menos 2/3 dos votos do Comando O5 e só pode ser realizada em instalações de segurança máxima, AR-2, após uma avaliação geral do pessoal não essencial. Todos os funcionários no local devem permanecer a pelo menos 60 metros da cela de contenção em todos os momentos, exceto em caso de violação de contenção. Se a entidade sair da área de contenção, funcionários podem fazer o que for necessário para evitar serem levados. SCP-106 deve ser contido em um recipiente selado feito de aço revestido com chumbo. O recipiente deve ser selado dentro de 40 camadas do mesmo material, e cada camada deve ser separada por no mínimo 36 centímetros de espaço vazio. Existe ainda uma área de contenção secundária com 16 células esféricas, cada uma com diversos fluidos, superfícies e suportes distribuídos aleatoriamente. Ela possui um sistema de iluminação que ilumina a área com no mínimo 80.000 lumens instantaneamente. Esses elementos foram adicionados ao longo do tempo, conforme pesquisas mostraram que SCP-106 pode ser desorientado por uma disposição complicada ou aleatória. Ele também demonstrou aversão a vários líquidos e à luz direta e repentina. Se qualquer corrosão for observada em qualquer superfície da cela de contenção, em qualquer superfície a até 200 metros do SCP-106, ou, de forma mais horrível, nos próprios membros da equipe, isso deve ser relatado à segurança do sítio o mais rápido possível. Acesse o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-189 Parasita Imitador de Cabelos.